Olá, que tal? Tudo bem? E vamos a mais um Guia Cash, Logística e Supply Chain, o canal do Guia Corporativo em podcast, episódio 49. No episódio anterior, falei sobre notícias da logística, onde abordamos um resumo com as últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências da logística e da cadeia de suprimentos. Não deixe de conferir o episódio 48 em guiacorporativo.com.br/podcast. E se você tira proveito e acredita que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, dê uma ajudinha ao Guia Cash, compartilhe com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e vamos juntos contribuir para o crescimento do conhecimento da cadeia de suprimentos. E se possível, deixe o seu comentário e uma avaliação em ratedspodcast.com/guiacash. O episódio de hoje é um episódio especial, onde tive a oportunidade de fazer a cobertura do 2º Congresso de Supply Chain Strategic Day, que foi organizado pela Dialogia Eventos em parceria com o Sebralog. O objetivo do 2º Congresso de Supply Chain foi trazer as respostas através de muitos temas relacionados aos ganhos e soluções proporcionados pelas novas tecnologias, porém, de maneira prática. Foi um congresso estratégico com conteúdo de qualidade, onde tive a oportunidade única de poder conversar com vários palestrantes que são grandes líderes de empresas de destaque, em que eles compartilharam seu conhecimento e experiências de sucesso através de um bate-papo com o Guia Cash. Vale lembrar que o áudio foi capturado durante o evento e, portanto, você pode escutar o som ambiente do local e isso engrandece ainda mais o conteúdo daqueles que puderam e principalmente se propuseram a compartilhar a sua experiência para que você, profissional de logística e supply chain, ouvinte do Guia Cash, pudesse se beneficiar desse excelente conteúdo. Espero que gostem. Começamos! No Guia Cash recebemos Alessandro Moraes, Latin America General Director da Ashland, com mais de 25 anos de experiência no mercado químico global, engenheiro industrial pela USP, pós-graduação em marketing pela ESPM e MBA pela São Paulo Business School. Trabalhou em empresas como Elf, Atochen, Home & Haas e Dow, em diferentes posições em áreas como marketing, vendas, desenvolvimento de negócios, planejamento e gerenciamento estratégico em empresas e hoje atua como diretor-geral e supply chain na Ashland. O tema abordado por Alessandro Moraes foi de que forma o supply chain é relevante para os líderes de negócios, CEOs de grandes empresas. Vamos ouvir. Bom, para a gente, acho que para qualquer empresa isso é super importante porque o supply chain é que dá vantagem competitiva muitas vezes, né? A gente tem diferencial de produto, a gente tem vantagens competitivas, porém, quando você tem um supply chain integrado, é que você consegue, de maneira real, levar isso para o seu cliente. Não adianta você ter um produto super bacana que não chega a tempo no cliente ou que chega com problemas, chega atrasado. Isso faz com que a discussão volte para o nível mais baixo, né? De reclamar sobre a performance da entrega, sobre a pontualidade, enfim, além de temas de qualidade, coisas desse tipo. A Ashland, sendo uma empresa de especialidades químicas, a gente se preocupa em entregar soluções para os nossos clientes. Essas soluções precisam chegar até eles de forma competitiva e no momento que eles esperam. E para a gente fazer isso, o supply chain tem que estar muito integrado. Hoje a gente depende de matérias-primas e produtos terminados que vêm de outras unidades da Ashland ou de fornecedores externos, seja dentro do Brasil ou de várias outras regiões, dos Estados Unidos, da Europa ou da China, e só através de um sistema bastante integrado, bastante azeitado de supply chain, é que a gente consegue entregar o que a gente promete para os nossos clientes, trazendo tudo de fora e transformando o que é necessário aqui no Brasil e também entregando para terceiros manufaturarem para a gente e a gente poder entregar para o cliente final. Então, sem um sistema de supply chain que dê visibilidade, que esteja integrado com um negócio, entenda o que a gente está propondo para o mercado, a gente perde todo o valor. E aí todo o nosso diferencial vai por água abaixo. Por isso que é tão importante a gente ter um supply chain que entenda qual que é o valor que a gente oferece para o mercado. Em se falando em integração, hoje em dia, inclusive dentro das empresas, existem aqueles silos onde as pessoas tendem a proteger suas informações, tanto internamente, principalmente externamente, quando você tem que lidar com clientes e fornecedores. Como você superar essa barreira interna e externa para conseguir que essa integração no seu supply chain como um todo aconteça? A gente, para isso, usa alguns fóruns e acho que o conceito de S&OP, de uma reunião de S&OP bem estruturada, é fundamental, porque aí você começa a dividir
essas informações e as áreas começam a entender a necessidade do seu parceiro, né? Então, a área de operações entende a necessidade da área comercial, a área comercial entende o que acontece com logística, compras passa a entender a dinâmica do que está acontecendo com o cliente. Então, tendo um sistema azeitado e S&OP para a gente é um momento importante para que isso aconteça e que essas informações sejam compartilhadas é fundamental. E qual o papel da gestão na facilitação dessa integração necessária dentro do supply chain? Quebrando barreiras, né? A gente tem que integrar e o time precisa entender que a gente está buscando o benefício da companhia toda, da Ashland. Não é o benefício de uma área específica. Maximizar o resultado de uma área específica não significa maximizar o resultado da companhia. E isso tem que ser através de muita integração, de compartilhamento de informação, de que todo mundo tenha objetivos comuns. Entre o papel da remuneração também, como é que os objetivos, os resultados da companhia vão impactar na remuneração. E aí faz com que todo mundo entenda e que todo mundo participe de forma integrada. Agora o GuiaCast tem o prazer de receber Alexandre Ligabe, diretor de operações da Jacuzzi. Com mais de 25 anos de atuação, formação em engenharia mecânica pela Unicamp, gestão de projetos pela Vanzolini e MBA internacional pela Universidade de São Paulo, USP. Trabalhou em empresas como Plascar, Limpac, Magna e hoje atua como diretor de operações na Jacuzzi. O tema de Alexandre Ligabe foi Desafios das operações logísticas no atendimento do varejo nacional. O tema eu acabei separando em duas partes específicas, né? São desafios externos, quando a gente está falando aqui externo, quer dizer, externo à operação, que aí estamos falando muito mais de infraestrutura, nos problemas que a gente tem hoje no país, o tamanho do país, o que a gente tem de falta de recursos em termos de infraestrutura, baseado no fato que 65% do que a gente tem hoje é de malha viária, contra 37% que seria países de extensão similar, onde a gente fala, nosso custo logístico hoje, considerando todos os problemas, vai na média de 11,7% contra 8,5%, que seria uma competição global, né? A gente tem uma perda grande nesse processo. Olhando isso, primeiro, nós temos rodovias com baixa produtividade, isso é um fato. Uma baixa malha viária específica de integração. A gente falou muito entre São Paulo, região sul-sudeste com o nordeste, você tem baixa integração e baixa modalidade. A cabotagem é triste ver que a gente tem uma pouca oferta nesse sentido pelo tamanho da costa que a gente tem, né? E mesmo a parte de integração intermodal, quando você podia estar integrando malha hidroviária com ferroviária, com a parte rodoviária ou mesmo tudo em conjunto, hoje é muito pouco. É algo que requer muito investimento que não se faz em curto prazo. Requer, na verdade, mais de um governo e um plano estruturado de longo prazo. Mão de obra, isso foi muito discutido em todo o Congresso. Tem uma falta de mão de obra específica, temos problema de formação e temos problemas de exportação de mão de obra. Foi dito aqui, você precisa acaba delegando para as empresas formar de alguma maneira ou importar essa mão de obra de algum lugar. É um problema pela velocidade exponencial que a gente tem com as novas tecnologias. O último, a reforma tributária, espero realmente que saia, porque a gente tem uma deficiência em cima disso também, de várias possibilidades de oferta, integração de serviço, que você tem bloqueios em relação a isso, ou mesmo se tem a parte de importação, embora esteja melhorando, licença de importação, outras licenças que são difíceis de você... Ainda é um processo muito demorado que te atrapalha no planejamento logístico onde você está querendo ter uma agilidade. Falando isso do parte externo. Interno, aí entra quase tudo que foi dito aqui, acho que em todo o congresso, né, que foi muito bem abordado por todas as empresas que vieram aqui. A gente está falando da parte de Big Data, Analytics, estamos falando da parte de RPA, né, toda a parte de robotização dos processos internos dentro das empresas, como você trabalhar esses dados, mas, por outro lado, fazendo uma análise, a gente vê que uma grande maioria das empresas ainda está muito embrionária nisso, né? Imaginando desde a parte de coleta de pedidos, de forma que você, inclusive, tenha produtos para atender o perfil que você tem de consumidor hoje, um novo consumidor que está acostumado hoje a ter entrega rápida,
produto preciso, acompanhamento da entrega em todos os processos, que é um perfil, a gente até usei o nome Perennials, né? Em que você está, aquele cliente que está acostumado, ele tem o iFood, o Uber, todas essas ferramentas mesmo de ensino à distância, tudo isso na mão, permitindo uma agilidade de produto na hora que ele quer, do jeito que ele quer, no formato que ele quer. Então você precisa atender, você não pode mais olhar este cliente e atender ele da mesma forma, você demanda essa personalização e demanda uma solução completa para ele. Então nesse sentido você tem tanto a parte, desde a hora de você interagir com esse cliente para a entrada do pedido e ofertar soluções para ele, como você trabalha esses processos dentro da tua empresa de forma automatizada para ganhar tempo e evitar bloqueios desnecessários, uma precisão e um rastreio com toda a sua cadeia nesse processo para a entrega final, onde você tem os provedores de soluções parceiros junto com você, com informação online na mão, de forma que você integre uma solução e entregue essa personalização para o cliente. Todos esses processos foram que eu acho que de uma boa forma foram cobertos durante todo o congresso. Por outro lado, eu acho que assusta a gente ver a velocidade exponencial que você tem das tecnologias. O Paulo Miri colocou, acho que isso muito bem na apresentação dele, né? Velocidade de processamento, velocidade de comunicação, tudo, tecnologia em geral, dobrando capacidade de armazenamento, ano contra ano. Até se você fala de 5G, nós estamos falando de 10 vezes a velocidade atual, é difícil você seguir. Nós, com 5 anos de crise, ficamos ainda mais atrás. Isso não tem como dizer, a gente acabou perdendo um tempo. E pior ainda, quando você começa a se preparar para ele, a tecnologia já é outra e você tem que correr atrás de novo. Não é uma equação que ainda tem uma resolução fácil, mas a gente precisa estar preparado para ela. Então, uma pergunta rápida. Você falou um pouco, a cabotagem no Brasil é pouco explorada. Eu vi que a cabotagem ela teve um boom quando a gente teve a greve dos caminhoneiros. Então ela teve um crescimento. Ao mesmo tempo, falando de caminhoneiros, a gente tem um problema que essa mão de obra é uma mão de obra que está cada vez mais caindo, uma vez que os jovens não estão partindo para essa nova modalidade. E terceiro, a gente tem também no país que está correndo muito agora, que é a tabela de frete, que também está afetando todo mundo. Então você tem a cabotagem que não está muito bem, você tem a escassez de caminhoneiros e você tem a tabela de frete. Esses 3 recursos que a gente falou, como isso talvez afeta o processo de negócio da Jacuzzi? Até vou falando nem só em Jacuzzi, mas por um lado eu falo assim, ainda bem que nosso crescimento agora é um crescimento mais lento e que dá tempo de você se estruturar. Mas se não se estruturar, a gente vai travar. Se tivesse qualquer boom de crescimento nesse momento, a gente trabalharia por vários problemas estruturais. O problema hoje, eu ainda, na parte dos caminhoneiros, apesar de ter essa baixa renovação, você também está tendo uma especialização no meio e pelo que a gente levantou, você ainda tem uma demanda armazenada. Tá? Então, é um problema que pode surgir? Pode, principalmente se o crescimento for muito acelerado. Então, dentre eles, eu ainda me preocupo não, eu vejo como uma solução maior a gente partir para os outros modais. A cabotagem nunca conseguiu funcionar. Primeiro, você tem uma disponibilidade de portos para você usar a cabotagem extremamente reduzida. E se você olhar a centralização hoje do portuário no Brasil é enorme. Santos ainda domina absurdamente o volume. Tem Porto do Sul e um pouco de Suape, mas Suape é um caso específico, né? Começou a se falar em cabotagem de novo agora, que eu fiquei feliz, com vários portos. Mas você ainda tem um perfil na cabotagem. Primeiro, que não é um fluxo contínuo, como tinha que ser, deveria ser uma ferrovia, né? Que você tivesse um fluxo contínuo para vários portos. Eu acho que está um pouco naquela brincadeira do segredo, Tostines, né? Entrei na cabotagem porque não tem demanda, não tenho demanda porque ninguém entrou. Que quando quando você tentou usar a cabotagem, primeira chance que houve um outro cliente, um outro mercado mais rentável, você foi deixado na mão. Mas essa falta de continuidade, você não ter segurança na cabotagem, te faz as pessoas também não irem para ele. Mas eu ainda enxergo que se você tem 65% de rodoviário, não dá para expandir nesse setor. É obrigatório
tentar outras soluções. Aéreo não é por conta de custo, ferroviário demanda investimento e é uma possibilidade, mas hoje também eu diria que ele é muito voltado para uma especialidade. Ele não é um transporte de carga generalizado, então ele também não está resolvendo hoje. Não é uma equação simples e vai depender de esforço governamental de qualquer maneira ou outra. Aí eu acho que entre as entidades de classe tem que de alguma forma se juntar para tentar direcionar isso de alguma maneira e ajudar. Senão eu não vejo muita saída. Agora recebemos Alfeu Folador Júnior, gerente de projetos Tendex Challenge da Coca-Cola. Com mais de 30 anos de atuação, formação em engenharia química e também MBA pela Universidade Federal de Maringá, aperfeiçoamento e geoprocessamento pela Universidade Federal do Paraná e MBA em Logística e Supply Chain pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou em empresas como Spaipa S.A., Organic and Raw Trading Company e hoje atua como gerente de projetos na Coca-Cola. O tema de Alfeu Folador foi a jornada de transformação digital no Supply Chain. Muito bem, Rodilson. Nossa palestra hoje aqui no Congresso Supply Chain, ela trata do processo de transformação digital na área de Supply Chain da Coca-Cola Brasil, né? É um processo que começa com uma mudança cultural muito forte, em que nós passamos a ter que desenvolver novos comportamentos, né, que permitam a gente desenvolver e implementar ferramentas digitais. Por exemplo, abertura à inovação, abertura a novas ideias, abertura a processos que te levam a erros, né? Muitos testes, muitas entregas, muito semelhante ao processo de desenvolvimento de um software, né? Que você faz a versão 1.0, depois você melhora, faz a versão 2.0 e cada uma delas é uma entrega, né? Isso é uma mudança com relação à forma que nós vínhamos trabalhando até uns 3 anos atrás, em que nós buscávamos sempre o ótimo, e esse ótimo custava muito caro em dinheiro e tempo, né? Nós levávamos muito mais tempo para ir para o mercado. Essa nova abordagem encurtou bastante, trouxe muito aprendizado, né, para a Coca-Cola Brasil e para os fabricantes, né, que formam juntos o sistema Coca-Cola, e serve como base, né, para a gente construir todo esse pipeline de desenvolvimento e de inovação, né? Então nós vamos apresentar aqui os temas muito voltados à supply chain, né? Os cases da indústria 4.0. Temos um belo exemplo, que é a fábrica nova lá em Duque de Caxias, é o estado da arte, né? Na indústria 4.0, LGVs, né? Os veículos autônomos, né? Para a movimentação de pallets, de insumos e produto acabado, o case de geladeiras conectadas, que é imprescindível no nosso negócio, porque nós temos um número muito grande de equipamentos no mercado e são ativos caros e que precisam performar dentro de uma expectativa, né, de volume, de funcionamento, de refrigeração, porque o consumidor quer sempre produto gelado disponível, né? Então a gente tem um tema de conexão dessas geladeiras, né, por IoT. E por último também um tema relacionado às nossas garrafas retornáveis, né, que nós passamos a identificar cada uma através de um código bidimensional, padrão Data Matrix, em que você tem um número de série dessa garrafa e você consegue, desde o momento da fabricação dela, você tem o DNA dessa garrafa até o momento do último ciclo de vida, né, você consegue acompanhar todas as etapas de processo, né, de uso da garrafa, o tempo que ela leva para voltar do mercado, quantas estão no mercado, quantas estão no estoque. Então isso nos vai dar uma capacidade, né, de planejamento, né, muito mais precisa do que nós temos hoje, né. São exemplos simples do ponto de vista de conteúdo, né, porque a gente tem que ser bem breve aqui, mas que são projetos bastante complexos para a indústria, né. Algo interessante quando eu estava pesquisando é que eu vi lá dentro da sua descrição, estava lá, 10 Times Challenge. O que isso significa dentro desse processo de transformação? É o Mindset 10X que nós falamos, né? Lá na companhia, né? Os challenges, os desafios, né? Nós buscamos sempre essa visão 10X, melhorar 10 vezes, crescer 10 vezes. Nós temos exemplos de produtos em que nós planejávamos crescimento de 5% e atingíamos 3% e estávamos satisfeitos. Hoje, a gente planeja 50%, 60% de crescimento para alguns produtos e conseguimos atingir 28%, 29%, 35%.
inimaginável com o mindset anterior, né? Porque esse mindset, essa mentalidade 10x, né, para tudo que a gente faz, ela permite você enxergar um pouco mais longe, né? Você quebrar barreiras, você buscar novas ideias, né? E buscar essas soluções inovadoras. É uma construção que pode não te levar a 10 vezes, mas te leva a 5, a 6, que é muito mais do que você conseguia antes, né? E como essa nova mentalidade tem ajudado nesse processo de transformação e digitalização, essa transformação que está passando pela Coca-Cola? Ela tem acelerado os processos, né? Nós agora temos uma forma de trabalhar muito mais colaborativa dentro da companhia. Nós formamos grupos de trabalho com pessoas de diversas áreas. Certos projetos são dedicados, é o que nós chamamos de work that matters most, né? É foco no cliente, foco na entrega, e grupos de trabalho que se reúnem também, não são pessoas dedicadas, mas naquele momento estão focadas e comprometidas com as entregas, né? Nos processos de sprint, que nós chamamos, né? De sprints quinzenais, em que você combina a entrega da quinzena e você trabalha focado nisso e tem que buscar a solução. Então, isso gera um sentimento, uma noção de comprometimento entre as pessoas, entre as áreas, porque ninguém quer ser identificado no final do sprint como um blocker, né? Aquele que ficou devendo, né? Que não conseguiu chegar na sua entrega e comprometer o resultado do grupo. Então isso é uma mudança de mindset importante e a gente está percebendo, né? Faz muita diferença. Agradeço a sua participação. Obrigado. Recebemos também Breno Montandon, coordenador de suprimentos na Suzano Papel e Celulose, que falou sobre o tema A Jornada de Transformação Digital no Supply Chain. Vamos ouvir um resumo. Então, hoje a gente apresentou o case de implantação da automatização do processo de compras na Suzano S.A. E nesse processo a gente identificou que de todas as tecnologias disponíveis, o RPA traria ganhos expressivos com um investimento relativamente baixo. E dentre todos os tipos de RPA, a gente priorizou o investimento no RPA codificado com algumas funções cognitivas, né? Que são o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, a questão de inteligência artificial no processo de automatização. Com isso, a gente entende que o tipo de ganho que a gente consegue obter nesse processo vai além apenas da automatização do processo, né? A gente consegue extrair dados, obter sugestões do Machine Learning que talvez o humano, com uma análise ali, ele não conseguiria fazer. Então a gente usa um pouquinho de Analytics, um pouquinho de Machine Learning para deixar o processo mais eficiente e mais assertivo. Então, além do ganho de produtividade e redução de custo operacional que a gente eventualmente obtém do normal, de todo o processo de RPA, o case que a gente está implementando, a gente também busca um pouco mais de compliance no processo, padronização, e além disso, o ganho principal advém de possibilidade de saving, que nas operações transacionais de compra de materiais, a gente não consegue mensurar com os processos tradicionais de compra spot, sem a utilização de uma plataforma. E no caso, a gente não tem uma plataforma, um Ariba, um Coupa, ou um mercado eletrônico e outras similares. Então a gente focou na solução de RPA, porque em 90 dias a gente já tem uma POC rodando entre o início do processo de compras e o início da prova de conceito. A prova de conceito a gente consegue fazer num prazo muito curto, em torno de 30 a 60 dias, para homologar o processo e iniciar o processo de escala. Então, quando a gente escala para a organização como um todo, a gente entende que esses ganhos serão maiores ainda, né? Eu vejo que, por exemplo, muito se fala de blockchain, muito se fala de inteligência artificial, muito se fala sobre vários outros temas relacionados à automação. RPA, pelo menos para mim, era algo que ainda estava um pouco longe. Como que você vê, por exemplo, essa transformação 4.0 no Brasil associada a todas essas ferramentas, uma vez que o Brasil é sempre visto
como um país que ainda não está totalmente preparado, né, para essa transformação 4.0. Verdade. Eu acho que aconteceu um fator muito interessante com o RPA no mundo de maneira geral. A gente viu uma explosão fora do Brasil a partir de 2015, 2016. Então, eu finalizei meu MBA em transformação digital e meu trabalho foi focado em RPA. Então, quando a gente faz esse estudo no mundo, a gente percebe que a partir de 2015 e 2016, o crescimento pelo termo RPA mundial, principalmente na Ásia, explodiu nesse período. O Brasil veio posteriormente, né, acompanhando essa tendência mundial. E hoje nas companhias, por que o RPA ele é tão amplamente difundido como primeira opção, em detrimento de inteligência artificial, blockchain, tal. Primeiro porque a gente tem um baixo nível de digitalização de todos os processos, ou a gente tem processos em ilhas digitalizados, mas eles não são fluidos, né? Eles não se conversam, eles estão em sistemas específicos, e aí de um sistema para o outro aparece um vale que normalmente tem seres humanos ali fazendo tarefas repetitivas. E o RPA vem justamente para preencher esses vales. E como ele consegue conversar com web, sistemas ERP, SAP, Oracle, TOTOS e tantos outros, ele consegue atrelar todos esses sistemas, né? Então, assim, durante a sessão de benchmarking que a gente fez para chegar nessa solução, a gente identificou várias empresas usando RPA de maneiras diferentes e os tipos de RPA diferentes com diferentes finalidades. E todas com rápida implantação e um custo de implantação relativamente baixo. Por isso que a gente está sempre priorizando a implantação do RPA para obter ganhos em tarefas repetitivas e transacionais. E qual foi o principal desafio? O principal desafio é conseguir aprovar o modelo de negócio, o modelo business case, né, com a diretoria, como é algo traçosano, inovador e disruptivo, né, para a cultura que a gente tinha de uma empresa centenária. Realmente a gente teve que fazer um trabalho forte para quebrar alguns paradigmas dentro da empresa, muito apoiado pela equipe de digital, que foi implementada no ano passado. Foi criado o roadmap de inovação aberta, liderada pela equipe de digital, mas com participação de uma equipe multidisciplinar de quase toda a parte corporativa da empresa. E eu acho que isso que possibilitou, no segundo semestre do ano passado, a gente já começar com alguns projetos de inovação aberta. E esse foi um deles. Que ótimo. Agradeço a participação. E agora temos Joana Fernandes, gestora de desenvolvimento e planejamento da Coca-Cola. Formada em administração de empresas pela Faculdade Prudente de Moraes Itu, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e MBA em Digital Supply Chain pela Sebralog TPC, trabalhou em empresas como Avis Budget Group, Grupo Petrópolis e hoje atua como gestora de desenvolvimento, planejamento logístico comercial, customer, serviços e projetos de supply chain management na Coca-Cola. O tema abordado por Joana Fernandes foi Desafios da implementação da transformação digital no supply chain. Então, o desafio praticamente de todas as empresas nesse momento de transformação digital é entender se realmente é necessário a gente usar a tecnologia porque precisa ou porque a gente tem o desejo de entrar na moda. Tecnologia porque a moda não faz sentido nenhum. Então, entender qual é a dor que eu preciso resolver, quais são os principais indicadores que a gente precisa alavancar, quais são os processos que fazem sentido ser inovados e a gente levar isso para um comitê estratégico dentro da empresa tomar a decisão. Um outro grande desafio que a gente coloca também é que as empresas hoje encaram que transformação digital é a responsabilidade da área de TI. E quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de estratégia, né? É o board da empresa, é o corporativo, é muito mais do que uma área só. A gente fala de gestão de mudança, a gente fala de cultura organizacional, a gente fala de pessoas. Então, um dos principais desafios é você ter uma estrutura que olhe para tudo isso, mas não necessariamente esteja dentro de TI. É uma área que vai ajudar lá na frente, no momento da decisão da tecnologia. Uma vez que não envolve a TI, envolve pessoas. Como você encontra essas pessoas para exatamente ter as pessoas certas no lugar certo que faça diferença nessa transformação? Perfeito. Hoje a gente entende que dentro das empresas deve-se ter uma área específica ou ponto focal que não está associado a nenhuma gerência diretamente.
Quando você estruturar essa área, ela não vai ser nem de supply, nem de RH, nem de finanças, ela vai ser uma área específica de inovação. Quando você conseguir estruturar a área específica de inovação, você tem duas possibilidades. Você montar uma equipe, uma universidade interna, formando as pessoas internamente, ou você buscar no mercado programadores, cientistas de dados. A gente já sabe que é uma mão de obra difícil de ser encontrada e pela grande procura é uma mão de obra cara também. Então, atrativamente, dentro do nosso sistema Coca-Cola, a gente entende que é bem bacana o desenvolvimento interno, através de a gente contratar consultoria, cursos internos para desenvolver essas coisas. Uma empresa que, por exemplo, ela decide hoje, vou começar a minha transformação digital. Qual que é o primeiro passo que você acha que é ideal para que ela consiga, a partir desse espaço, ter sucesso nessa transformação interna na empresa? Primeiro, ela precisa entender o que ela quer com isso, né? Então, eu quero iniciar um processo de transformação digital porque eu quero otimizar o processo, eu quero ter um crescimento exponencial, eu quero mudar o modelo de negócio, eu quero alavancar algum resultado que eu não estou conseguindo alavancar. Quando ela conseguir entender o que ela quer fazer, o segundo passo é montar um comitê estratégico para a definição do que é valor para o negócio e não para uma área específica. Então, é muito mais interessante nesse momento a gente atacar supply, ou RH, ou área comercial. Esse comitê decidir isso sem crachá, sem apropriação de áreas. Tendo definido qual área a gente ataca, como a gente vai priorizar esses processos, né? O que eu vou fazer primeiro? Eu quero custo, eu quero serviço? O que eu quero? Eu quero pensar no cliente, eu quero pensar só no meu negócio? E depois construir um roadmap de transformação digital com um horizonte de 3 anos mais ou menos, para ter uma linha do tempo com começo, meio e continuidade, porque nunca vai ter fim. Ele é um caminho sem volta. Depois que você começou, não volta mais. E o princípio extremamente importante é envolver RH, para tirar o medo das pessoas, né? Quando a gente fala de transformação digital, o principal medo das pessoas é não ter mais emprego. E quando a gente coloca um preparo, quando a gente coloca conhecimento, a gente tem sim oportunidade para todas as pessoas. Então é fundamental ter o apoio da equipe de RH nesse momento. Percebe-se que é bem difícil. Se você pudesse ter um superpoder que pudesse ajudar a resolver todos esses problemas, qual seria? Seria colocar dentro da cabeça das pessoas que sim, a 4ª Revolução Industrial chegou, que não é uma coisa que vai acontecer daqui 2, 3 anos, já chegou, que a gente precisa se preparar já para isso. A gente já devia estar pronto, estamos atrasados, então a gente precisa se preparar já para isso. Hoje no Brasil a gente tem em torno de 2 milhões de desempregados e 1 milhão de vagas não preenchidas porque não tem pessoas preparadas para as vagas que a gente está procurando. Então, se eu tivesse um superpoder, seria fazer as pessoas entenderem que chegou a hora, que tem oportunidade para todo mundo, mas precisa de preparo, porque nesse momento conhecimento é poder. Muito obrigado, agradeço a sua participação, tá Obrigada bom? a você, depois eu quero ouvir, tá? Agora vamos falar com Fábio Magalhães, Supply Chain Development Director da DuPont. Com mais de 17 anos de experiência em multinacionais da indústria química e alimentícia, tem formação em excelência operacional pelo MIT, além de certificações como Six Sigma Green Belt e Black Belt e CSCP pela Apex. Trabalhou em empresas como Novartis, Bureau Veritas, Danisco e hoje atua como diretor de Supply Chain na DuPont. O excelente tema explicado por Fábio Magalhães foi Planejamento e S&OP para superar momentos críticos de crise. Bom, eu tentei passar um pouco primeiro como que é o negócio da DuPont, no contexto do negócio, uma empresa que tem vários tipos de negócios diferentes, com características diferentes e desafios diferentes. Portanto, uma vez entendido isso explica um pouco porque o nosso modelo de planejamento S&OP, ele não tem um one size fits all, não tem um modelo que serve para todos. A gente tem que tropicalizar. Então, minha palestra falou justamente isso. Como é que a gente desenvolveu esse modelo para atender a características dos nossos diferentes supply chains, para enfrentar os desafios que a gente tem no dia a dia, né? Muitos a gente não consegue controlar, são fatores externos, e inovar, né? Falar um pouco da inovação que a gente tem no nosso objetivo, né? Então, excelente, mas a minha primeira pergunta para você, principalmente
principalmente levando do caso da DuPont, que é um exemplo de sucesso nesse processo de implementação, nós vemos hoje que o S&OP existe há décadas, ou seja, tem mais de 20 anos, só como outros tópicos sofreu mudança, teve muitas alterações, muito dinheiro foi gasto, o sucesso que a gente vê hoje em muitas empresas é limitado. A minha primeira pergunta para você é, por que é tão difícil a implementação do S&OP no Brasil? Se houve que funciona muito pouco, por que, na sua opinião, você acha que isso acontece? Tem 2 pontos importantes. Para você ter um S&OP de sucesso, ou Integrated Business de sucesso, tem que ter o buy-in 100% do senior leadership. Quer dizer, o CEO tem que comprar a ideia. Os vice-presidentes têm que comprar a ideia. Senão, já é 50% de chance de falhar. Outro ponto, colaboração na cadeia. Colaboração que eu digo, está todo mundo disposto a fazer o negócio rodar dessa forma? Sim ou não? Se não, vai ter mais uns 20% de chance de falhar. Eu acho que tá aí os 2 principais vilões do S&OP. É você não ter o suporte do senior management, que já tem muito recurso, muito tempo investido, e não ter um certo nível de colaboração que mantenha os processos dentro. Minha segunda pergunta, quais são os principais desafios relacionados à tecnologia, processos, pessoas, ou falta de talentos, ou inclusive falta de paciência dentro desse processo de implementação? Eu acho que o principal desafio é tentar trazer tecnologia para ajudar a tomar decisão rápida. No meu caso, a minha experiência, a gente tem que juntar vários pontos para poder ter um cenário maduro o suficiente para a gente poder apresentar para a liderança tomar decisão. Eu acho que hoje se patina-se muito a outro recurso para chegar nesse ponto da organização. Acho que o investimento em tecnologia nesse sentido facilita a tomar decisão rápida, né? Esse é o grande desafio. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que investir para tomar tecnologia para me dar sobre o risco para tomar decisão rápida? E em sua experiência na DuPont, qual a melhor ferramenta para o sucesso que você usa hoje na DuPont e você acha que foi primordial o sucesso nesse processo de implementação da S&OP? Acho que é desenvolvimento de competência interna. Você tem que ter... Às vezes não adianta, você tem que buscar lá fora, na consultoria. É difícil você poder, né, desenvolver essa competência. Você tem que trazer, olhar um pouco do vizinho, fazer benchmark. E aí você, com base nessa experiência que você vai desenvolvendo internamente, com continuous improvement, toda essa coisa que a gente vem por muito tempo, né? Muitas décadas. Isso é um fator importante. Então tenta montar essa pequena estrutura para desenvolver essa competência interna e essa competência interna influenciar os outros pares da organização para fazer a coisa fluir. O que você gostaria de saber antes, quando você começou na carreira, que você sabe hoje que faz a diferença como profissional de supply chain? Para mim é nítido, é lidar com pessoas. Cuidado é você influenciar. Às vezes, assim, no processo de supply chain, você é basicamente um influenciador. Um cara que trabalha no meio termo, faz o meio do jogo, né, ali. Né, tem esse papel. Você tem que saber influenciar, tem que identificar os perfis. Ó, esse cara aqui pode ser um pouco mais arrojado, esse cara aqui tem que ser um pouco mais conservador. Porque stakeholder management no supply chain é muito importante. Nesses processos que a gente tem que implementar, de mudança, esquema de paradigma, isso é importante. Tem que conhecer bem, né, identificar as pessoas, trabalhar com pessoas, essa parte comportamental, né, é importante. E a última pergunta, se você pudesse ter um superpoder, se pudesse resolver todos os problemas relacionados à logística e à cadeia de suprimentos, qual seria? Eu acho que essa questão da colaboração, né, tem muito problema, né, que é originado da falta de colaboração. Ou porque o comercial não está muito alinhado com o supply, ou o supply que não está alinhado com o financeiro, ou o senior management que não está suportando. Não adianta, tem que estar todo mundo junto. Todo mundo na mesma linha, falando a mesma língua, com o mesmo objetivo, e aí a coisa flui melhor. Então no S&OP ficou claro, colaboração, pessoas é a chave para o sucesso, é o superpoder que faz a diferença. E tecnologia também, tem que investir um pouco de grana nisso aí. Muito obrigado, Fábio, agradeço a participação, seja bem-vindo ao GuiaCast. Obrigado. Agora recebemos Francesco Carnevale, Partner e Managing Director da QualiChain, que possui mais de 40 anos de atuação, com formação em Engenharia Química pela Universidade do Rio de Janeiro. Trabalhou em empresas como Lilly, Nicomed, CEO na Nortec Química, Head Brasil da Alcon, diretor de operações na Novartis e hoje atua como consultor, mentor, palestrante, melhoria contínua e desenvolvimento de lideranças, além de Partner e Managing Director da QualiChain. Francesco abordou o tema Liderança do Futuro. Com a experiência que eu acumulo aí na indústria farmacêutica, 20 anos como gestor de fábricas, etc., e trabalhando muito de perto com pessoas, né, que eu sou um líder muito inclusivo, eu tive a oportunidade de observar muito ao longo do tempo o que realmente diferencia e o que vai diferenciar cada vez mais, que habilidades, que competências que um líder tem que ter para diferenciar. Então, no meu aprendizado, né, e através de muito estudo, muita leitura, eu posso destacar 3 áreas que vão realmente se destacar. A questão de o líder prover um ambiente psicologicamente seguro onde ele atua. Ambiente psicologicamente seguro significa que o time dele se sente muito à vontade
de opinar, de dar ideias, de sugerir, porque tudo isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde a colaboração, né, mesmo na indústria 4.0, a colaboração não só no IoT, etc., mas a colaboração também entre pessoas é fundamental. Para que você tenha assim, uma colaboração muito forte dentro do time, o líder ele tem que mostrar para cada um que eles são importantes, que a opinião deles é extremamente importante e que só apenas com a troca de informação e de conhecimento é que nós conseguiremos dar o passo adicional para melhorar o desempenho da empresa. Então, para o negócio é muito bom fazer com que o líder promova um ambiente colaborativo o máximo possível e com isso a troca de conhecimento, a troca de informação e de experiências vai fluir muito e a resolução dos problemas virá com mais prontidão e com melhor qualidade. Então, a colaboração é um aspecto muito importante. Uma outra condição que eu diria muito importante para a liderança é ela saber motivar o time dela. Infelizmente, no mundo corporativo, isso não só no Brasil, mas no mundo em geral, as práticas, as boas práticas, vamos chamar assim, de motivação, elas ainda não estão acontecendo, porque nós ainda nos baseamos em modelos retrógrados, antigos, sobre motivação. O que eu estou querendo falar, o que nós usamos muito ainda é a chamada motivação 2.0, que ela é baseada em fatores extrínsecos. Por exemplo, todos nós sabemos, né, a famosa lei da cenourinha e da vara, né? Se você fizer as coisas bem, tem a cenoura. Se não fizer, você vai ser punido. Então isso a gente chama em motivação 2.0 recompensa e punição. Né? A gente se limita a isso. Você pergunta assim, bom, mas isso não funciona? Funciona para atividades rotineiras, que você tem que seguir uma rígida rotina. Agora, para uma atividade que requer inovação, criação, isso não funciona. É a mesma coisa você pedir para um pintor pintar um quadro sem amarelo, vermelho, preto e verde e falar para ele, olha, eu não quero natureza morta e não quero paisagens, mas eu quero que você me entregue o quadro. É óbvio que nesse sentido o pintor vai te entregar um quadro com uma péssima qualidade, porque realmente aí no caso ele não vai te entregar um produto com criatividade. Então essa motivação 2.0 ela é extremamente limitante sob o ponto de vista de criação. E ela se aplica, obviamente, para segmento de leis, segmento de... Então, até agora tem funcionado. Mas a gente precisa dar um salto, e esse salto seria a motivação 3.0, que ela é baseada em fatores intrínsecos. Então, o que motiva as pessoas? São 3 fatores, são 3 pilares. Autonomia, aperfeiçoamento e propósito. O que é autonomia? As pessoas querem ter liberdade de ação. As pessoas querem ter liberdade de fazer aquilo que elas gostam mais de fazer. As pessoas querem ter liberdade no ambiente de trabalho, principalmente, de trabalhar junto com aquelas pessoas que elas acreditam que vão fazer um bom trabalho. Elas querem ter liberdade também do tempo que elas vão fazer uma atividade assim, um projeto de melhoria. E também ela quer ter liberdade de ferramentas que ela pode usar. Então são os 4 T's que eu acabei de citar para vocês, que isso é muito importante para que a pessoa tenha motivação e faça bem o seu trabalho. Então, autonomia é o primeiro deles. O segundo é o chamado aperfeiçoamento. Todos nós ficamos muito motivados quando a gente aprende a fazer as coisas melhor. Então, se você fizer uma tarefa, vamos supor, um bolo. Você tem a receita do bolo. Fez o bolo, mas o bolo não ficou bom. Da próxima vez, você vai melhorar a sua técnica. O bolo ficou melhor. O que é isso? Isso é o aperfeiçoamento. Isso traz grande motivação, grande estímulo para a gente, porque a gente está melhorando. Todos nós nos motivamos bastante quando a gente percebe que na vida nós estamos melhorando em vários sentidos, né? Como uma melhor pessoa, melhor profissional, melhorando nossas carreiras. Então o aperfeiçoamento é importante. E por último, o propósito. Então o propósito o que é? Nós temos que ter interesses além da gente mesmo. Quando você tem um propósito mais universal, que afeta mais pessoas, por exemplo, eu tenho um propósito de melhorar o meio ambiente, eu tenho um propósito de melhorar a iniquidade social, desigualdade social, eu tenho um propósito de salvar vidas, melhorar vidas. Isso é um propósito que vai além daquele propósito egoísta apenas seu. Claro que é importante também atender os seus interesses, óbvio, mas aqui eu estou falando de um propósito, uma coisa maior. São isso que move as pessoas, a causa social, a causa ambiental e várias outras, né, que são aí muito fortes também. Então, os líderes de hoje, eles não têm ainda consolidado, eu diria que estão em um estágio ainda muito incipiente,
de dominar esses 3 atributos intrínsecos da liderança. Então, na medida que os líderes começarem a se apoderar dessas 3, de praticar mais, a evoluírem nesses 3 conceitos de pilares intrínsecos, motivação intrínseca, é que a gente vai começar a enxergar uma liderança melhor nas empresas. O líder do futuro. Líder do futuro. A liderança se aprende ou você já nasce com essas características? A liderança se aprende, né? A liderança se aprende, no sentido que é importante nós percebermos o que é importante. Eu acabei de citar aí alguns pilares, não são todos, obviamente, eu só elenquei alguns pilares como você saber motivar as pessoas, como você promover um ambiente psicologicamente seguro e como você ser um líder inclusivo. O líder inclusivo é aquele líder que vai engajar as pessoas, que vai ser aquele cara meio sonhador, que vai ter um grande objetivo, capaz de engajar as pessoas para correrem atrás daquele desafio. Então, é claro que grande parte da liderança ela é aprendida. Algumas coisas são um pouquinho inatas, mas eu diria que mais de 90% é algo que você pode desenvolver, sim, e pode melhorar cada vez mais. A liderança também não é somente uma questão de conexão, envolve a questão de competência. Como se adquire competência de liderança? Exato. Então, principalmente hoje nas mídias sociais, onde nós temos conexão em alta, não necessariamente a gente pode dizer, então eu tenho liderança, não. Você pode ter conexões do ponto de vista quantitativo. Agora, o ponto é o seguinte, qual a qualidade dessas relações que você está fazendo? Eu acho que uma das coisas mais importantes de um líder é a questão da qualidade das relações que você tem. Qualidade das relações que você tem com o seu superior, com seus pares e principalmente com seus subordinados. Porque através da qualidade dessas relações é que a gente vai ter resultados melhores, em todos os sentidos, né? Como é que eu posso promover mais essa qualidade? De novo, aqueles 3 pilares que eu citei vão ajudar muito para que você melhore a qualidade da sua liderança, melhore a qualidade das suas relações. Recebemos também Hudson Silvestre, IT Strategy and Digital Transformation Manager da Ford. Com mais de 30 anos de atuação, formado em administração pela Universidade São Caetano do Sul, pós-graduação em marketing e TI pela FGV e pós-graduação em TI pela FIA. Trabalhou em empresas como Volkswagen, Auto Latina e hoje atua como gerente de TI e transformação digital na Ford. Hudson falou sobre um tema bastante relevante e crescente, RPA, Robotic Process Automation. Bom, falando de RPA, nós há uns anos atrás começamos a investigar o que é essa tecnologia de RPA e o que poderia trazer de benefício para a nossa empresa. A Ford tem passado por alguns momentos mais complicados e o RPA a gente entendeu que era uma ferramenta que pudesse trazer muita produtividade para as operações. E foi isso que realmente a gente tem constatado que aconteceu. Tem muitos desafios, né, para que você consiga realmente trazer isso, cumprir tudo aquilo de ganho, né, que você planeja, tem aí armadilhas que você deve passar. O que a gente vai procurar explorar um pouquinho é conscientizar as pessoas que realmente o mercado ele tem olhado para a RPA em termos globais de uma maneira bem forte. Na América do Sul a gente tem muita oportunidade de crescimento ainda nessa tecnologia, mas a gente precisa crescer, porque a gente precisa trazer para aquelas empresas que precisam trabalhar com uma tecnologia para liberar mão de obra e deixar essa mão de obra trabalhar em coisas mais estratégicas e mais analíticas, ou para uma empresa que realmente precisa passar por um processo de reestruturação e reduzir seu quadro de funcionários. Funciona para os dois contextos. Claro que tem características de uma para a outra, mas funciona muito bem para as duas coisas. E a gente quer trazer um pouquinho também de como a Ford pensou e tem implementado o RPA dentro da organização. E se falando, por exemplo, de montadoras, né? Então elas têm esse processo de automação de muito tempo, né? Robótica e assim por diante. O que tem de novo hoje que acho que é uma transparência do que é o RPA para as empresas? Então a gente brinca, a gente confunde um pouco, quando a gente fala de robotização, a gente fala como um robô aqui no escritório, não, porque a indústria automobilística tem muito robô na linha de produção, tá? As pessoas começam a fazer essa associação. A RPA, na verdade, é um software, né? É um software que imita uma ação humana. Tudo aquilo que um ser humano faz, através seja numa planilha Excel, seja num sistema eletrônico, num site, você consegue fazer isso através de uma ferramenta de RPA. E essas atividades que são repetitivas, que não tem valor agregado significativo, você pode trocar isso por uma ferramenta de RPA
e aí você libera essa mão de obra para fazer alguma coisa que seja mais inteligente, mais humana. E ganha produtividade. Você conseguiria dar um exemplo prático? Dentro da Ford, a gente tinha um processo que demandava dias para ser executado do começo ao fim, porque ele interagia com várias áreas de negócio. Então, a pessoa tinha que mandar um e-mail, esperar uma resposta. Essa resposta, dependendo do que vinha, ela tinha uma ação para fazer. Então, o cycle time do processo era de dias. A gente acabou reduzindo isso para poucas horas, porque a ferramenta de RPA dispara o e-mail, do outro lado tem uma pessoa que responde esse e-mail, mas eu não preciso ficar aguardando a disponibilidade da pessoa olhar se tem um e-mail ou não. Um pescadorzinho pega esse e-mail e dá sequência no processo. Então, essa produtividade aumentou de dias para horas. É um exemplo simples que acontece. E a ideia é você pegar essa abrangência de exemplos simples e transformar também em exemplos mais complexos, trazer ainda mais otimização dentro de um mercado tão abrangente que é montador. Assim. Exatamente. Aí você começa a escalar para processos mais complexos e utilização de robotização mais complexas, aí derivando para inteligência artificial, já dentro dos níveis de inteligência artificial. A gente não está nesse nível ainda, a gente está no processo no básico de automatizar processos, mas existem outras ferramentas que vão agregando complexidade nesse processo de robotização. Que ótimo, obrigado. Imagina, abraço. Agora vamos falar com Luiz Fernando Silva, COO, até o momento do evento da Salus Latam, que de maneira inédita no dia do evento foi comunicado a alteração para a Atrial Saúde. O Luiz tem mais de 20 anos de atuação, tem formação em administração pela Universidade Tuiuti do Paraná e MBA em gerenciamento estratégico pela FGV. Trabalhou em empresas como FASA, Grupo Metropolitan, Santa Cruz, CIMED e hoje atua como COO da Atrial Saúde. Luiz falou sobre o tema vantagens dos estoques avançados e da experiência no abastecimento de centros cirúrgicos na cadeia de abastecimento hospitalar. Bom, então, obrigado pela oportunidade de estar falando. A gente vai falar um pouquinho hoje na palestra sobre nossa estratégia de manter os estoques próximos do ponto de consumo, que no caso são os hospitais. A gente está muito focado em garantir disponibilidade de produtos, dado que a gente lida com vidas. A gente precisa garantir que não tenha nenhum tipo de ruptura, que isso pode afetar um procedimento cirúrgico e pode levar inclusive a risco de paciente. Então a gente tem direcionado nossa estratégia de abastecimento para levar os pequenos centros de distribuição para regiões próximas dos hospitais. São regiões mais densas do ponto de vista urbano, do ponto de vista de trânsito. Então a gente entendeu que não dá para chegar rápido mantendo um centro de distribuição afastado da zona urbana, em regiões metropolitanas. O tempo de deslocamento, o tempo de trânsito inviabilizaria essa garantia de atendimento. Então a gente entendeu que a melhor estratégia seria ter centros grandes, para grandes volumes, fora da região urbana da cidade, mas que também faria sentido manter o que a gente está chamando de hub, que são pequenos CDs, dentro da área urbana, para garantir esse atendimento mais rápido e muitas vezes emergencial. A gente recebe muito pedido onde o cliente pede que a gente entregue no máximo em 1 hora, às vezes 2 horas a gente tem que estar entregando, procedimentos que não estavam agendados, situações de emergência, e esse tem sido o nosso desenho de malha e a nossa estratégia para garantir essa disponibilidade, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje na palestra no segundo congresso de Supply Chain. Eu já trabalhei numa empresa em que eles tinham esse lead time de entrega, mas era associado, por exemplo, a uma multa. Vocês passam por esse tipo de necessidade de nível de serviço em se falando do principal produto que vocês estão trabalhando, que é produto? A gente não fala de multa, mas a gente fala que se a gente não garantir essa disponibilidade, a gente não atende o cliente. E aí não faz sentido o business, porque todo o business está direcionado para garantir satisfação do cliente, que é o hospital, no nosso caso. Então, se eu não disponibilizar para ele em poucas horas uma entrega de emergência, além de estar botando a vida em risco, porque a gente está falando de procedimento cirúrgico, procedimentos emergenciais, eu não atendo meu cliente, e se eu não atendo meu cliente, eu fico fora do mercado, alguém vai fazer. Então, normalmente a gente não fala de multa, mas sim, é totalmente estratégico para nós, para garantir o atendimento do cliente, a satisfação do cliente e crescer o nosso business, que é um dos grandes objetivos que a gente tem. Mas vocês atendem todo o Brasil? Não, hoje a gente tem uma malha mais focada na região sudeste, a gente está avançando para o nordeste com aquisições, e a gente tem um plano de longo prazo sim de chegar em todo o Brasil, mas por enquanto a gente está muito focado nas regiões sudeste e nordeste nesse momento, nessa fase em que a gente está, mas o objetivo é sim
atender todo o Brasil. A gente está trabalhando para chegar lá. A minha pergunta ia ser exatamente isso. A partir do momento que vocês começarem a atender todo o Brasil, como vai funcionar essa estratégia de estoque avançado, uma vez que envolve uma ampla gama aí de territórios e principalmente ativos que vocês precisam ter para poder cumprir esse nível de serviço? A estratégia está direcionada em manter uma quantidade menor de centros de distribuição maiores, né, para grandes volumes e atendendo regiões maiores, mas nas principais capitais, onde a gente tem demanda de hospital, volume, e que justifica a gente instalar isso que a gente chama de hub, né, dentro da zona urbana, é nessa direção que a gente vai seguir. Então, depende muito da demanda, do tamanho da cidade. Então, a gente ainda não mapeou todas as cidades, esse é um trabalho que a gente está fazendo, né? Mas a ideia é, sempre que tiver essa necessidade, que tiver essa demanda e que tiver espaço para isso, a gente entra com essa estratégia. Ótimo, obrigado pela participação. Ok, obrigado a você. Agora vamos falar com Marcelo Corio, Head de Logística do Burger King. Com mais de 20 anos de atuação, formado em Engenharia de Produção pela FEI e Master em Marketing pela ESPM. Trabalhou em empresas como Duratex, Mattel, Legrand e hoje atua como Head de Logística do Burger King. Marcelo falou sobre o tema abastecimento de produtos exatamente de acordo com o consumo de clientes. Bom, exatamente nós vamos falar sobre qual que é o ponto-chave para a gente conseguir garantir lá na ponta que o produto chegue e não dê ruptura. Então, na verdade, o Burger King ele tem um desafio enorme de colocar os produtos lá na ponta. Nós temos produtos que são 3 temperaturas, estão seco, refrigerado, congelado, e para que a gente, além de tudo, tenha o desafio da perecibilidade dos itens. Então, para que a gente consiga garantir com que lá na ponta o consumidor faça o pedido dele e tenha o pedido dele integralmente atendido, sem nenhum tipo de ruptura, estamos desenvolvendo aí uma ferramenta que é um Machine Learning, e a gente está, através desse processo, um projeto novo dentro da empresa, nós estamos calibrando exatamente como deve ser o pedido lá na ponta. E nós identificamos ao longo do processo que a principal dificuldade é garantir que o gerente de loja consiga fazer o pedido correto do seu abastecimento, do seu restaurante no tempo correto. Aqui eu fiz algumas perguntas, né, que eu acho que o Machine Learning que você começou já responde alguma delas, mas o Machine Learning ele é uma ferramenta que te ajude a garantir a precisão nessa execução dessas atividades. Mas que ferramentas de planejamento, por exemplo, existem metodologias de Just-in-Time, Lean, né, que nos faz pensar exatamente de você conseguir atingir esses objetivos. Quais as ferramentas que vocês usam que garantem a acuracidade no consumo conforme essa necessidade do cliente? A primeira delas que seria o SNOP. Então nós temos um processo de SNOP muito bem estruturado dentro da empresa, onde a gente envolve os fornecedores e falamos sobre a cadeia end-to-end. Através desse processo a gente passou a medir inclusive a precisão, né, do nosso estoque, e o ponto principal é a assertividade. Então nós temos uma visibilidade do processo de abastecimento com a dificuldade de itens importados que você tem aí 3-4 meses de antecedência que você precisa planejar, e daqueles itens que você tem um giro mais rápido para abastecimento diário. Dentro desse processo, a gente, desde quando implementou o SNOP, nós melhoramos muito a assertividade, e a gente conseguiu atribuir também um outro desafio dentro do nosso segmento, que são as campanhas. Nós temos o dia D de lançamento das campanhas, e você conseguir calibrar e acertar exatamente qual é o consumo de cada item, principalmente sendo um item que ele é muitas vezes um item pontual, que ele vai ser só abastecido para aquela campanha, para aquele dia específico, através desse processo, com o envolvimento de todas as áreas, time de marketing, sabendo exatamente qual que é o consumo médio daquele item que está sendo projetado, a gente consegue levar isso lá para trás, para o nosso fornecedor, conseguir planejar a demanda corretamente e fazer algum tipo de ajuste que a gente precise para o abastecimento lá na ponta. E à medida que as campanhas vão se desenvolvendo, a gente consegue ajustar e calibrar essa demanda para trás, de forma que a gente, numa próxima campanha, num item parecido, esse banco de dados nos ajude a acertar ainda mais o abastecimento lá na ponta. Para isso, vocês precisam ter uma visibilidade curto, médio e longo prazo. Como é que vocês conseguem garantir
essa visibilidade dentro do processo de S&OP? A gente tem, primeiro, uma projeção de vendas que ela, de acordo com o nosso planejamento, a gente tem uma projeção de vendas estimada e o nosso time de marketing, a gente tem uma estrutura de inovação dentro da empresa. Essa estrutura de inovação faz pesquisa de mercado, onde a gente, para todos os lançamentos, nós temos os testes, nós temos a pesquisa de opinião e a gente consegue perceber qual que é a aceitação. Com esse diagnóstico, a gente leva para dentro de casa e a gente consegue identificar por um item específico, um sanduíche que vai ser lançado, qual que é o comportamento dos consumidores estão tendo de aceitação para aquele item específico. A gente compara com outras campanhas que já foram feitas e aí consegue cada vez mais acertar essa calibração de qual é a venda de unidade de cada item. Isso ele serve para todo o nosso planejamento. Nós temos, então, quantidade de hambúrgueres, na verdade, que vão ser consumidos, estimados pelo time de inovação. Você traduz o hambúrguer numa receita, para você saber de cada insumo quanto que você vai consumir, faz o planejamento, coloca uma margem de segurança para que a gente consiga atender esse item dentro do nosso processo, e aí a gente planeja com os fornecedores para que ele entregue na data certa, na quantidade correta que a gente queira fazer. Então, partindo lá do time de inovações e envolvendo até o fornecedor, a gente consegue identificar exatamente quando ele precisa atender. Então, na verdade, é um cálculo de trás para frente. Quando a gente vai lançar a campanha, qual é o dia D da campanha, quanto tempo de antecedência a gente precisa ter essa comunicação para os fornecedores, quanto tempo de antecedência a gente precisa ter as informações de pesquisa de mercado, e aí a gente, com esse fluxo de trás para frente, a gente consegue fazer aí o lançamento das campanhas e saber quando que eu preciso ter a comunicação efetiva com os fornecedores para garantir o abastecimento. E dentro desse conceito de precisão, qual é o principal desafio relacionado a custos? Na verdade, como a gente tem um volume grande de lojas e nós temos rotas específicas, a gente precisa, quando envolve uma campanha com um dia D, a gente precisa garantir que o produto saia até uma data limite. Muitas vezes o desafio é, se você perde o prazo para o abastecimento de uma região distante, você precisa pagar um preço premium de um veículo dedicado, muitas vezes, para conseguir abastecer aquelas lojas. Então, o grande segredo é você conseguir estimar exatamente quando que você precisa sair com aquele item do seu CD e a gente garantir que a gente não estoure esse prazo. Numa situação emergencial, nós temos cross-docks, nós temos 4 CDs no Brasil de apoio, onde a gente pode correr um risco de enviar uma quantidade de insumos, talvez com uma margem de segurança maior, para a ponta, mesmo que você não tenha ainda definido os detalhes finais daquele lançamento, mas você garante que pelo menos o seu ponto de apoio lá na frente ele tenha uma quantidade de produtos que ele pode abastecer a campanha. E é melhor que você corra esse risco e já tenha um produto lá na ponta, mesmo que você, de repente, fique com algum estoque vencido lá no seu CD de distribuição, do que você não enviar produto e perder a data de lançamento. O que você gostaria de saber antes, quando começou na carreira, que você sabe hoje que faz a diferença como profissional de supply chain? Eu acredito que assim, a complexidade que você tem, né? A gente trabalha num mercado, num país em que nós temos muitos imprevistos. Então, isso, quando você vê conceito de logística, você vê conceito de supply chain, você pensa sempre no mundo perfeito, né? Você pensa numa estrutura que não falhe, que o atendimento dos meios, ele te supre exatamente aquilo que você precisa, e na hora que você vai na prática, acaba enfrentando algumas dificuldades e muito daquilo que você vê, né? De um nível de serviço de qualquer fornecedor que seja, né? A gente enfrenta em todos os setores, nós temos desafios grandes, nós temos surpresas e nós temos as dificuldades de como que você operacionaliza, como que você coloca na prática essas coisas. Então, quando você fala de uma cadeia de suprimentos, o mundo teórico ele é muito bonito, mas o mundo na prática, as dificuldades que você vai ter que ter e você vai enfrentar, e esse jogo de cintura que você vai precisar ter para direcionar para que o plano saia conforme previsto, ele é muito complexo, ele é muito difícil e na hora que você está executando uma atividade, você realmente não tem aquele conhecimento básico que você precisa para enfrentar. A gente não tem uma matéria que
que você ensina a fazer supply chain logística, você aprende na prática. Então, é o dia a dia que vai fazer a diferença, é o contato com as pessoas, outras experiências que você vê de outros segmentos que vão trazer a bagagem que você precisa para você poder estruturar um processo, para você liderar uma área. Então, o grande ponto vai em resumo, eu acho que você imagina que você vai aprender sobre supply chain, sobre logística, estudando. E, na verdade, você vai adquirir esse conhecimento na prática, através de experiência de mercado, através de contatos com outras pessoas, porque não tem uma cadeira que vai te ensinar isso. É a tua vivência e a tua bagagem que vai te trazer o resultado que você precisa. É o ditado, é praticando que se aprende, né? Exatamente. Se você pudesse ter um superpoder que pudesse resolver todos os problemas relacionados à logística e cadeia de suprimentos, qual seria? Eu acho que se a gente tivesse o teletransporte, se a gente pudesse resolver essa questão de entrega, eu vejo que hoje é a grande dor que a gente tem, né? Por mais que você faça planejamento, por mais que a gente faça toda uma estruturação, nós dependemos, e aí pegando o gancho principalmente aqui do Brasil, a gente depende de transporte de caminhões, né? Nós não temos uma estrutura que consiga atender a dimensão do nosso país para conseguir fazer o produto chegar lá na ponta. E acho que o grande desafio dentro da cadeia é o produto chegar lá na ponta no tempo certo. Então, se a gente tivesse uma forma de fazer um teletransporte, que a gente conseguisse levar o produto lá na ponta, já resolveria tudo que ficou para trás, porque é aí que está o grande X da questão, a grande dor de toda a cadeia. Transformaria a logística na solução, não no problema. Exatamente. Obrigado, Marcelo, pela participação. Boa, obrigado. Também tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que admiro muito e me inspiro como profissional de supply chain e espero um dia chegar nesse patamar de conhecimento e realizações. Conversei com Mauro Friedrich, diretor de logística da Arezzo & Co., com mais de 25 anos de atuação na área de supply chain, formado em administração, planejamento, logística e marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduação em engenharia logística pela PUC Paraná. Trabalhou em empresas como Gajacom e Inditex, além de professor universitário, e hoje atua como diretor de logística na Arezzo. Mauro falou sobre o tema Estratégias de Distribuição no Cenário Nacional. Vamos ouvir. Então, no segundo congresso de Supply Chain, eu contei um pouco sobre os desafios de distribuição do varejo nacional, ilustrando um pouco um case da Arezzo que a gente vem fazendo aí nos últimos anos em termos de distribuição. Especificamente, o grande desafio do varejo é, primeiramente, casar, né, demanda e necessidade do cliente. Segundo, cada vez mais tem sido importante, redução do lead time. Terceiro, a questão de grandes capilaridades, né, cada vez mais distantes os clientes, cada vez eles também mais espaçados. Como que eu consigo manter um custo, né, de atendimento integral a todos os clientes com distâncias bastante significativas, né, entre regiões. Quarto, a própria questão da continuidade do corpo humano no mobile, né? Quer dizer, a informação está muito online, a informação está muito em cima de nós diariamente. Como que eu consigo atender essas demandas, essas ansiedades de mercado que vorazmente aí saem no dia a dia. Então nós combinamos 4 pilares importantes de estratégia, um deles que está muito fomentado a sistemas de alocação, a poder repor corretamente as lojas, a segunda efetivamente em ampliação de capacidade logística, para poder ter uma operação de precisão em reposição de grade aberta, é preciso ter uma capacidade logística adequada. O terceiro, trabalho incansável em redução de lead time. E o quarto, metodologia para uma acurácia perfeita de estoque, que nós optamos pelo RFID. Então, baseados nisso, com uma estratégia de distribuição outbound, na qual a gente acredita que a pulverização de transportadores seja uma boa alternativa, gerando até uma concorrência interna, e a possibilidade de descobrir melhores performances de um transportador em uma região, ou com alguma característica de cliente, ou com alguma característica de localidade, assim por diante. Segundo, nós fizemos a contratação de um seguro próprio, de seguro de embarcador, então nós negociamos com o transportador transporte e não taxas, né, decorrentes das tarifas de transporte. Terceiro, que vai ser um novo passo que nós vamos colocar no outbound, que é a contratação do próprio gerenciamento de risco. Então nós já estamos colocando um posto avançado de gerenciamento de risco dentro da nossa área de transportes no Sul. E quinto, contato constante com o mercado, né, em termos do que os transportadores também vêm fazendo de movimentos e do que eles estão acreditando, né, de que o mercado e o varejo especificamente vai demandar de hoje nos próximos anos.
Então é um trabalho sistemático, contínuo, né, que nesse momento tem 4 pilares básicos, mas que pode ser que, à medida que essa inconstância, vamos colocar assim, né, de demanda do mercado e de tamanha informação que o consumidor tenha, nos faça, né, traçar outras estratégias daqui por diante. Você falou na palestra que vocês também estavam nesse momento, há alguns anos atrás, e agora vocês estão tendo uma abrangência um pouco maior, trabalhando com como que especialistas, né, em determinadas regiões, ou seja, mais de um FSL. Para você, dentro dessa estratégia, o que funcionou e quais foram as práticas adotadas que você crê que fez a diferença? Perfeito. O que funcionou é a própria competitividade por disputa da conta, né? Os grandes embarcadores, né, eles têm uma carta na manga, né, que é o nosso caso, é uma grande conta de transportes, então os transportadores em geral querem essa conta. Se você abre a possibilidade de vários transportadores prestarem serviço para você, há uma intenção, né, de um transportador querer pegar um peão do outro. Isso é uma competitividade saudável, uma vez que isso vem atrelado, né, a SLAs contratados, a excelência de performance, etc. e tal. Segundo, você ganha mais experiência fundamentalmente quando você faz as integrações com os sistemas dos transportadores. Alguns têm soluções melhores, outros têm soluções novas, por exemplo, atualizações de tracking, né? Nós temos transportadores que ainda atualizam uma vez por dia, e já temos transportadores que estão atualizando de hora em hora. Então nós temos um benchmarking, né, de algo que está acontecendo conosco, de um transportador que informa o seu tracking de hora em hora, que para nós talvez, sem essa experiência, pudéssemos achar que uma vez por dia ou 2 vezes por dia estivesse bom. Então, ele propõe a também fazer melhores práticas. E agora a gente tem em cima dos transportadores para que atualizem o tracking de hora em hora, né? Terceiro, a própria questão de formato de negociação. Quando você tem vários players para fazer uma atualização de tabela, por exemplo, uma atualização de tarifa, você já consegue ter um balizamento bom e saudável também para a negociação. Então, de maneira geral, eu entendo que os multifornecedores, né, para áreas de grande demanda, como é o nosso caso, a gente estava falando ali de algo em torno de 14 a 15 mil entregas por mês, seja bastante saudável, tanto para o transportador que nos fornece um serviço, né, que vai, de alguma maneira, também estar sendo desenvolvido pela nossa demanda, quanto nós também, com todos esses transportadores, muitos de classe mundial, nós aprendemos também com boas práticas que eles podem nos trazer. Por exemplo, empresas como a sua, que tem muitas entregas, principalmente que essa parte de distribuição representa um custo grande na empresa, associam aquele termo muito comum que é Deliver on time or pay the fine, ou seja, você associa o OTD a uma multa específica ali se a pessoa não entrega dentro do tempo. Minha pergunta é, vocês têm esse tipo de tratativa? Se sim ou não, qual que é o benefício em incentivar, em dar esse tipo de pressão ao FSL? Nós, no contrato, a gente, na verdade, estabelece uma tabela de lead time, né? Então, entre a data da emissão da nota fiscal e a efetiva entrega no cliente, né? Então, esse é um SLA que a gente realmente mensura todo mês, faz reuniões com os transportadores. Nós temos 2 transportadores em que nós já aplicamos, inclusive, essa penalidade, né? Mas a ideia não é o caráter policialesco. A ideia justamente é o caráter contributivo, né? O mercado ele não tá abrindo as portas para a questão de disputa de se eu fiz melhor ou fiz pior. Vamos sentar como nós podemos juntos fazer melhor. Então é o que a gente vem buscando. Então, na prática, indicadores, SLAs, níveis de atendimento, eles servem muito mais para parametrizar o target para aquele que lhe presta o serviço, e aquilo, claro, que não é colocado de maneira fútil, é colocado de maneira estudada. Se nós precisamos um lead time de entrega de 4 dias em São Paulo, é porque isso é importante dentro do nosso negócio, né? E é importante que o parceiro entenda isso e provenha também soluções, né, e metodologias que nos ajude a cumprir isso. Então, eu entendo que as penalizações de contratos são importantes, tanto que nós já tivemos que fazer mão delas, mas não é a ferramenta correta, né, para você desenvolver o seu negócio. É isso, obrigado. Obrigado a você. Agora recebemos Mário Vieira, Analytics Manager da Ambev, formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mestrado em Engenharia Elétrica e MBA em Big Data e Business Analytics pela FGV. Mário falou sobre o tema Ferramentas Tecnológicas, Analytics e Inteligência Artificial, suportando a cadeia de suprimentos.
Pô, foi um prazer estar aqui com todo mundo, discutindo sobre o assunto. É um assunto super relevante. A minha gerência, ela só olha a supply chain, então é um assunto que eu vivo todos os dias. E a ideia aqui foi que eu trouxe 2 cases de como que a gente pode aplicar Advanced Analytics, então olhando algoritmos, machine learning, modelos estatísticos, e também como que a gente consegue suportar o business com dados. Então a gente falando um pouquinho de Business Intelligence e Big Data. Então, no primeiro case, em setembro do ano passado, nós divulgamos para todo mundo, via plataforma GitHub, o nosso algoritmo que realiza a predição de acidentes dentro das nossas cervejarias. Então ele usa macrodados, vamos falar assim, macroeventos. Então tem tanto clima, tem informações pessoais dos nossos colaboradores, tem informações de produção, e com isso nós começamos a analisar o comportamento das nossas cervejarias, e nós temos um aplicativo também que eles apontam tanto condição insegura, que está linkado ao ambiente. Então, por exemplo, faltou uma iluminação, faltou um aviso, um ar-condicionado não está operando do jeito que era para estar, isso, o ambiente está inseguro, um ato inseguro, que são as pessoas realizando atos que não poderiam cometer. Por exemplo, dentro da nossa cervejaria, alguém com celular, qualquer coisa do tipo. Com base nesses 2 apontamentos dentro dos aplicativos que a gente tem nas cervejarias, e mais esses macroeventos mapeados, nós desenvolvemos então uma inteligência artificial, um machine learning propriamente, com 5 algoritmos diferentes nós publicamos lá. Tem base de treino, base de teste, base de validação, para que outras empresas também mergulhassem nesse mundo junto com a gente. Então lá tem o código-fonte aberto, tem todos os contatos, toda a nossa metodologia para que as outras empresas também conseguissem utilizar. E aí, falando em grandes números, nós fomos reduzindo ano contra ano, desde 2011, começando pelo processo, 2014 pelo aplicativo, 2016 com a inteligência artificial. Ano contra ano a gente vem reduzindo o número de acidentes dentro da nossa cervejaria. E hoje nossas cervejarias, com mais de 15 mil funcionários, é um benchmark interno em relação às outras áreas, uma área mais segura para se trabalhar. Então assim, todo mundo pode utilizar, entrar em contato com a gente, é muito pensando em mundo melhor. Quando a gente fala que no Brasil hoje a gente tem mais de 500 mil de acidentes por ano, e mais de 2.900 mortes, tudo relacionado a ambiente de trabalho, é um problema nacional que a gente tem que falar mais. O segundo case é um pouco mais pé no chão, um pouco mais simples, mas tem total potencial como o outro, que é como que a gente suporta os nossos processos, a tomada de decisão do dia a dia, pequenas iniciativas próprias, desde a estratégia até a execução, dentro da cadeia logística com dados. Então eu mostrei um pouquinho do frame que a gente utiliza internamente dentro da companhia, como que a gente toma a decisão, se isso vale a pena ser levado para uma estrutura de Big Data ou não, e desde um simples dashboard de acompanhamento de KPIs até ter um Business Intelligence com Storytelling, com telas touchscreen, como que eu vou dos 2 extremos suportando as tomadas de decisão para que sejam tomadas de decisões baseadas em dados, data-driven total, e não somente no feeling e na experiência das pessoas. Isso te traz tanto o processo em si, você consegue melhorar o seu processo, que você encontra os gaps, quanto que você também traz uma padronização em relação à rotina e deixa tempo para os insights. A gente nunca pode deixar o campo sem o tempo para ele analisar os dados, ter os próprios insights e melhorar a execução das tarefas que eles fazem na ponta. Supply Chain Analytics, ele traz uma inteligência orientada por dados para os seus negócios, reduzindo o custo geral de atendimento e melhorando os níveis de serviços. De que forma prática isso tem sido feito hoje? Bom, dentro da companhia, a gente, por meio de dados, a gente já começou a mostrar gaps que nós tínhamos no nosso atendimento. Quando a gente fala de uma cadeia logística tão grande, a gente começou a mapear pontos que a gente tinha problema no atendimento de um pedido no on-time, então qual que é o período que eu consigo entregar, pode ser no in-full, o pedido está completo ou não, na junção dos 2 ou outros conceitos do tipo. E em cima disso, por exemplo, para o cálculo dessas métricas, para a visibilidade do campo, a gente levou isso para a estrutura de Big Data, deu ao campo dashboard de acompanhamento para eles monitorarem se as ações estão surtindo efeito ou não, quais são os principais KPIs, os principais itens que estão impactando naquele valor, mas também trouxe uma série de oportunidades para nós olharmos a nossa cadeia como um todo. Quando a gente fala de nível de atendimento, por exemplo, nós temos um produto perecível que quanto mais fresco, melhor é para estar no final da cadeia. Então, nós já temos implementando alguns algoritmos, principalmente para olhar data de validade do produto, onde ele está, em qual estoque que está, para nós fazermos transferência, por exemplo, entre unidades, mapeando a quantidade de pedidos que tem em regiões distintas. Então, muitas vezes, eu não preciso mandar produzir um produto novo, mas eu posso fazer uma transferência de um estoque de uma unidade para outra, atender com um produto mais fresco possível, a ponta, e nunca deixar o nosso produto vencer. Então, assim, é um problema de qualquer bem de consumo perecível e que a gente está fazendo os primeiros pilotos agora baseado em dados e estamos muito confiantes que isso pode ser escalável a nível Brasil.
Ou seja, por mais que existe uma demanda daquele produto, e mesmo que se esse produto estiver próximo de vencer em determinada região, você consegue atender porque você consegue direcionar aquele produto para aquela região específica que tem aquela demanda. Eu consigo fazer um balanceamento na cadeia entre as nossas unidades, que a gente tem uma capilaridade enorme, em vez de deixar um produto vencer em uma ponta e eu produzir para outra ponta. Muito legal, isso é interessante. Não tem como se falar de analytics, inteligência artificial, sem te falar de blockchain. As cadeias de suprimentos já podem começar a usar o blockchain hoje em algumas áreas de suas operações, como contratos inteligentes que podem ajudar a eliminar atrasos e desperdícios gerados pelo manuseio manual da papelada. Perfeito. Essa aplicação ela já é uma realidade? E se sim, como isso está sendo feito? Eu tenho um caso bem legal para contar de blockchain, mas não está na nossa zona e tem um apelo até social que é muito legal. Mas a gente tem um caso de blockchain na África, porque lá na África a gente não tem tantos produtores regulamentados. Então são produtores locais, normalmente uma mãe de família ou um pai de família que produz basicamente subsistência e muitas vezes tem algum intermediário que passa recolhendo esses produtos e chegam até as nossas cervejarias. E muitas vezes a gente pagava esse intermediário e esse dinheiro não chegava até na ponta, ou a pessoa que estava na ponta produzindo para nós não tinha nenhum vínculo com as nossas cervejarias. Na nossa visão global, a gente teve um projeto desenvolvido ano passado, basicamente para suportar essa cadeia usando blockchain no seguinte sentido: eu consigo fazer a rastreabilidade desse pedido e desse produto na cadeia inteira. Quem está na ponta consegue provar que é um fornecedor da ABI, mesmo sendo um produtor super pequeno, e aí o cara consegue abrir uma conta no banco, por causa que agora ele sabe que o rendimento dele vem de uma empresa, não vem de um intermediário. Ou seja, ele tem o crédito necessário que prova que ele é um fornecedor e isso garante a ser fidedigno da realização daquele crédito para ele. Ele consegue sua subsistência a partir de ser um fornecedor da Perfeito, e eu tiro toda a malandragem, entre várias aspas, né? Mas do operador intermediário. Que eu garanto que lá na ponta a pessoa está recebendo aquilo que ela deveria estar recebendo e não deixo na mão do intermediário essa responsabilidade de repassar ou não o dinheiro. Então, assim, acho que é um case super legal, utilizando o blockchain e ainda com uma visão social. Eu vou mandar um material para você postar também no seu material, que acho que vale a pena todo mundo ficar sabendo. O que você gostaria de saber antes, quando você começou na carreira, que você sabe hoje faz a diferença como profissional? Quando eu saí do mestrado e me aventurei em procurar um emprego e entender quais oportunidades eu teria para mim, muito se fala de ou ser uma empresa grande ou ser uma empresa pequena. A gente que é de tecnologia, uma startup, uma empresa de tecnologia que está na moda, coisas do tipo. E para mim hoje o maior diferencial que eu vejo na cervejaria Ambev e na minha vida profissional é muito de cultura, é muito de modelo mental da própria empresa e não se ela usa mais ou menos tecnologia. Então, quando eu cheguei na Ambev em janeiro de 2017, a gente ainda estava evoluindo no processo de tecnologia, a gente estava criando as áreas, a própria área de analytics tinha coisa de 4 ou 5 meses, não era grande. Então, assim, se você for pensar por que eu escolhi para lá, foi muito mais uma aposta num modelo mental, numa cultura, do que realmente em tecnologia. E 4 anos depois, hoje eu sou gerente dentro da cervejaria. Hoje só o time de analytics tem 60 pessoas diretas, fora os fornecedores, fora os terceiros. A gente tem mais de 700 desenvolvedores como TI total em Blumenau. A gente tem um CTO dentro do board, o Eduardo Roray, que também é um motivo de muito orgulho pra gente. Então, assim, se eu escolhesse uma empresa de tecnologia naquela época, eu não poderia estar vivenciando todo esse crescimento, toda essa jornada que hoje me faz um profissional muito melhor do que se eu tivesse entrado numa empresa já com um nome nesse ramo. Foi uma escolha que deu certo. Foi uma escolha que deu certo, com certeza. E por último, se você pudesse ter um superpoder que pudesse resolver todos os problemas relacionados à sua área de atuação, qual seria? Vamos falar não superpoder, mas um super bom uso da tecnologia. Eu gosto de quadrinhos, eu gosto de super-heróis. E o Batman, apesar dele ser o maior detetive do mundo, apesar dele ser um cara viril, um cara que, tem que trabalhar na rua, tem alguns arcos que ou é o Alfred ou é o Oráculo, que muitas vezes é a Bárbara Gordon. São pessoas que ficam monitorando com vários computadores, com várias coisas do tipo, e vão dando direcionamento o que ele tem que fazer ou não. Então, um exemplo disso, né, no Cavaleiro das Trevas, eles instalam o que eles chamam de sonar, que é como se fosse uma replicação de todos os áudios e câmeras de todas as pessoas de Gotham para achar onde está o Coringa. E aí, o Fox, que na época tá ajudando com ele com tecnologia, vai direcionando ele. Então, eles estão utilizando a informação, estão utilizando os dados para melhor tomada de decisão, e ele consegue capturar o Coringa somente desse jeito. Então, assim, tudo relacionado a analytics, tudo relacionado a dados. E muita inteligência por trás disso. Pô, sensacional. Agradeço a sua participação, Mário, e obrigado por participar do GuiaCast. Obrigadão, bom trabalho para vocês. Agora vamos falar com Tânia Matos, facilitadora de processo de desenvolvimento, coach profissional, pessoal, apreciativo e de saúde, formada pelo IDMEP e IDHL, professora universitária por 19 anos na graduação, pós-graduação e MBA, vasta experiência em condução de grupos e apresentação de trabalhos em eventos nacionais e internacionais.
Tânia falou sobre o tema intergeracionalidade nas organizações, como potencializar a rica experiência de ter numa equipe ou na empresa pessoas de diversas faixas etárias. Então, o meu tema, ele fala da intergeracionalidade, né? A intergeracionalidade, ela tem como pano de fundo um preconceito que a gente tem, mas que a gente não sabe que a gente tem, que o nome é idadismo, né, que é um preconceito relacionado à idade, e muitas vezes ele é um preconceito que a gente chama de idadismo funcional, porque ele está inserido na gente, faz parte do nosso inconsciente, que toda vez que a gente olha uma pessoa velha, a gente diz que ele é ultrapassado, que ele é resistente às mudanças, que ele parou no tempo, que ele não serve mais para nada porque ele não produz financeiramente, o que na verdade eu quero que ele produza. E por outro lado tem na outra ponta também, toda vez que a gente olha um jovem, a gente diz que ele não tem experiência nenhuma, que ele é um irresponsável, que ele é um alucinado, que ele não sabe nada. Só que existe hoje uma situação interessante entre as empresas, né? Porque essas gerações de ponta, elas precisam conviver o quanto antes. Porque com o envelhecimento da população, se você não colocar num fórum as pessoas com mais experiência e as pessoas mais jovens e inovadoras para conversarem, você vai perder capital humano muito importante. Então, as duas pontas precisam ser treinadas para que no ambiente organizacional você consiga com que eles compartilhem o melhor de cada um deles, né? Em prol do negócio, em prol do produto, em prol do cliente, né? Essa dinâmica de que, olha, 45 anos você é velho, você está na rua. Isso vai precisar parar, né? Porque antigamente eram 60 anos, aí depois foi para 55, depois para 50. Agora com 45 anos, a orientação é que você não coloque mais a sua idade no currículo. Quer dizer, isso é um absurdo, é um total contrassenso, né? Você descarta a história de quem carrega a identidade da organização e ao mesmo tempo você reclama, né, que os jovens são super voláteis, que são super interesseiros financeiramente. Qualquer empresa que te ofereça R$500 a mais, você larga o projeto na metade e troca. Essa briga, ela vai ser constante, né? Um outro tema que eu acho interessante é que no senso comum a gente fala em conflito de gerações. Na hora que a gente carimba uma relação dessa como conflito de gerações, naturalmente você já tem um problema, né? Por isso que a gente prefere chamar atualmente de relações intergeracionais. Se vai ser conflito ou não vai ser, se vai ter briga ou não vai ter, se vai ter dilema ou não vai ter, isso é uma outra questão. Mas que existe uma forma de você alinhar as duas pontas e fazer com que elas contribuam com o melhor de cada um para o negócio, isso é um fato. A gente consegue. Então, o diretor aqui da Johnson & Johnson, ele deu um exemplo que ele está passando por um processo de mentoria, no qual é o mentoria reversa. Mentoria reversa. Que ele tem exatamente alguém recém-formado, com 2 anos de experiência, que está trazendo a mentoria para ele com relação a essas novas tendências, né, da atualidade, quando o contrário já é muito mais comum. Ou seja, a empresa que ele trabalha, que é a Johnson & Johnson, está abrindo o leque para esse tipo de oportunidade. Já existem empresas hoje que vê isso como um problema que precisa realmente agir para que essa intergeracionalidade seja realmente aplicada e principalmente efetiva? Olha, a experiência que eu tenho é que elas ainda não percebem isso. E um questionamento que eu tenho em relação ao mentoring reverso é assim, nós precisamos criar uma situação artificial para que 2 gerações de ponta conversem. Isso me parece um contrassenso. Mas aí o que você faz? Você traz esse jovem e depois você descarta. Ou você traz esse jovem e dali a pouco é o mais velho que você descarta. Então a minha imagem é assim, em quantas gerações diferentes nós convivemos no nosso dia a dia? Porque eu, por exemplo, convivo com os meus filhos, com mais jovens e convivo com os pais. Quer dizer, mas isso é do dia a dia. A gente precisa aprender a lidar com essas diferenças. Mas, naturalmente, eu preciso ter a oportunidade de olhar todos os jovens da minha organização como potenciais mentores. Assim como eles têm obrigação de achar qualquer pessoa que seja mais experiente, mais sênior, 50 mais, 60 mais ou 70 mais, como alguém que é detentor de uma história, de um saber, que pode compartilhar com eles.
né? Eu acho que o próximo estágio da evolução das organizações vai ser para isso, para que naturalmente a gente consiga ter um movimento fluido e próspero de intergeracionalidade, sem que a gente precise criar uma situação para que os mais velhos e os mais jovens conversem acerca de um negócio. Mas, por exemplo, se você entra numa empresa hoje para fazer esse tipo de trabalho, perfeito. Quais seriam as primeiras ações que você acha que funcionaria para trazer essas duas gerações a trabalhar dessa forma? O encontro. Então, seria um programa de desenvolvimento humano. Então, um programa no qual essas duas pontas estejam juntas e que eles possam conhecer a essência e a trajetória de cada uma delas. Essa é a excelência. E isso não é um treinamento. Não, aqui, o pano de fundo não é algo para você fazer melhor. Aqui é um programa de desenvolvimento humano. Nesse programa de desenvolvimento humano é para eu ser melhor. O foco é que todos os participantes sejam seres humanos melhores. E ser humano melhor é ter empatia e acolher a história do outro. Se eu vou adotar ou não, eu não sei. Mas rejeitar e ter algum preconceito, isso já é do passado, né? Concordo plenamente. Que bom. É isso. Obrigado, viu? Imagina. Esse foi o último tema abordado. Tivemos um total de 13 palestrantes entrevistados pelo GuiaCast que nos proporcionaram todo esse conteúdo. Gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade de poder contribuir com essa tão rica experiência. Espero poder novamente em futuros eventos continuar com esse formato e trazer mais e mais experiências e tendências atuais sobre a logística e a cadeia de suprimentos. Gostaria de agradecer imensamente também a Dialogia Eventos pela oportunidade de fazer essa cobertura do evento. E se você quiser saber mais referente aos próximos eventos organizados pela Dialogia, acesse o site dialogia.com.br. Cada evento é único e exclusivo, excelente qualidade de conteúdo, oportunidade de conhecer e fortalecer contatos e, principalmente, atualizar-se a respeito das melhores práticas. Ficou claro, através das palestras abordadas, que a transformação digital com aplicações de inteligência artificial, supply chain analytics, robotic process automation, blockchain, machine learning, realidade virtual e aumentada, manufatura aditiva, etc., já é uma realidade que impacta diretamente o progresso não somente das empresas, mas principalmente do profissional de supply chain que precisa estar preparado para as mudanças tão necessárias e iminentes no futuro da cadeia de suprimentos. E para ajudar a preencher esse gap de mindset e conhecimento referente à indústria 4.0, a Sebralog está oferecendo uma pós-MBA em indústria 4.0, transformação digital e inovação, com turmas abertas, iniciando em março de 2020. Você terá a oportunidade de se diferenciar e ser ainda mais relevante como líder nesse ambiente de negócios, proteger a sua empregabilidade para os próximos 10 anos, se tornar uma referência e empreender e vencer na nova economia digital. O diretor acadêmico do programa é Alexandre Oliveira, sócio-diretor da Sebralog, preside o Instituto Brasileiro de Profissionais de Supply Chain e nos últimos 15 anos desenvolveu sua carreira como consultor, conselheiro e treinador de empresas como 3M, Adidas, Avon, Bayer, Motorola, Sony, Unilever, entre outras, além de autor de vários livros de supply chain e professor universitário. Como profissional de supply chain, eu pretendo fazer esse programa e convido aqueles que estiverem ouvindo, que tenham o mesmo interesse, que entrem em contato através do e-mail saque@sebralog.com. Novamente, obrigado à Dialogia e obrigado ao Sebralog. Muito bem, se você gostou desse episódio, não deixe de enviar seus comentários e feedbacks pelas redes sociais, Comunidade GuiaCast no Facebook, Instagram, Guia_Corporativo, Twitter, @RodilsonS. Me adiciona também lá no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E para entrar em contato diretamente comigo, liga através do telefone 987054454 DDD 11 São Paulo. Fique à vontade para ligar ou enviar uma mensagem. Isso é tudo para o GuiaCast de hoje, o canal do Guia Corporativo em podcast. Na próxima semana voltaremos com um novo tópico sobre logística e supply chain. Até a próxima. Tchau, tchau.